Fala, candidato! Tudo beleza? Professor Renato aqui do Mérito, nosso canal preparatório para a Univ. E se você acompanha o nosso canal, você sabe, né, que aqui a gente só traz conteúdos, materiais, coisas que estão relacionadas, né, ao candidato que quer passar em medicina, quer fazer medicina na Univ. E aí eu vou trazer aqui hoje para vocês, né, mais uma questão, né? Responder questão é muito importante. Quanto mais você se habitua, mais você se acostuma, melhor você vai, né, conseguir encontrar os erros, encontrar ali as alternativas falsas, né, perceber padrões e coisas do tipo, né. Então eu vou abrir aqui para vocês uma questão da nossa apostila, para quem já é o nosso aluno, né, para quem já faz o nosso curso ou tem aí o nosso material, né, essa questão ela está lá na sua apostila na página de 1368, né, nossa apostila tem aí mais de 1.800 páginas de conteúdo só focado na Univ, né? Então essa é uma questão de história, né? É a questão de número 4 do módulo de história ali, onde fala sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos lá uma aula totalmente voltada para a Primeira e Segunda Guerra, né? Que se você é aluno do curso, você provavelmente já assistiu, né? E se você já respondeu essa questão, você vai entender aqui agora o raciocínio por trás dela. Você percebe que a Univ, nessa questão aqui, ela vem, ó, seca, seca, né? Você não traz muito texto, não traz muita imagem, traz nada, né? Só chega assim e fala, ó, um dos efeitos mais drásticos da industrialização, né, foi a Primeira Guerra Mundial. Então ele só traz isso, né? Ou seja, olha, rolou uma industrialização, né? E um dos efeitos da industrialização foi a Primeira Guerra. E aí ele fala, assinale verdadeiro ou falso. Se vira, né? Agora você tem que assinalar verdadeiro ou falso com essa falta de informação, né? Porque ela não te deu informação praticamente nenhuma. Então, basicamente, você vai ler essas alternativas agora, né? Ver se condiz com a realidade, se condiz com aquilo que você estudou no conteúdo de Primeira Guerra. Se condiz, beleza, verdadeiro. Se não condiz, falso. Então, na primeira, eu já até marquei aqui, ó, ela coloca o seguinte: na disputa imperialista entre Inglaterra e Alemanha, acirrada pela celeuma em torno da construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá. Então, primeira coisa, ela está colocando aqui dois países, né, que seriam rivais, né, e coloca aqui que havia uma disputa entre os dois pela construção, né, dessa estrada de ferro aqui. Vamos pensar aqui comigo. O que que acontece? Quando a gente fala aí de revolução industrial, né, industrialização, que foi o que a Univ trouxe aqui, a Inglaterra é o primeiro, é a pioneira. Então a Inglaterra sai na frente, né, e faz a sua revolução industrial. E aí ela domina praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro cai na mão da Inglaterra. Os países da América, né, forneciam matéria-prima, compravam produtos industrializados, países da Europa, né, países da Ásia. Então praticamente todo mundo dependia da Inglaterra. Só que ali em meados do século XIX, a Alemanha ela vai se unificar, né? Ela vai virar um país de fato ali. A Alemanha era uma série de províncias, né, fragmentadas ali, e ela vai se unificar. Quando a Alemanha se unifica, o que, que acontece? A Alemanha sai para buscar esse mercado, né? A Alemanha começa a disputar, a bater de frente com as grandes potências, né? Principalmente com a França e a Inglaterra, disputando colônias, né? Então a ideia da Alemanha, né, era construir uma estrada de ferro, né, ligando a Alemanha até a região ali do Oriente Médio, né, ou seja, por isso que a ideia de Berlim-Bagdá, né, justamente para ela conseguir essa matéria-prima, né, conseguir fontes de energia. E aí a Inglaterra vê a Alemanha como uma grande ameaça. Vendo a Alemanha como uma grande ameaça, as duas começam a se chocar, começam a se bater. E essa disputa entre os dois, né, é o que vai dar origem ao quê? À Primeira Guerra Mundial. Então, se você pegar essa letra A, ela é verdadeira, né? Inglaterra e Alemanha são países que vão dar origem, né, a essa ideia aí da Primeira Guerra. B. Na eclosão da Revolução Russa, que acelerou o processo industrial no ex-império czarista, tornando-o o maior rival da indústria inglesa. É, Essa alternativa tem pontos verdadeiros e a Univ faz isso, né? Ou seja, ela coloca algumas coisas ali verdadeiras, mas tem algumas coisas aqui que são falsas, né? Então, é, a Primeira Guerra, de certa forma, ela contribui para a Revolução Russa, beleza, né? Ou seja,
Foi por conta de estar na guerra que a população já não aguentava mais, né? Ou seja, já todo mundo passando fome e os soldados na guerra, aquela situação ali que fez a Revolução Russa acontecer. De certa forma, a Revolução Russa ela vem para implantar a ideia do socialismo, né? Mas por consequência também vai acabar industrializando o que ele chama aqui de ex-império czarista. Ok, beleza. Só que aí onde está o problema é nessa última vírgula para frente, ó, tornando o maior rival da indústria inglesa. Então, aqui está um problema, né? Porque a Rússia ela começa a industrializar, mas é uma industrialização muito lenta, né? Só depois, lá em 1923, quando ela se torna União Soviética, né? E depois, quando Stalin assume a Rússia, que ela começa de fato a virar essa grande potência. Mas aí, né, quando isso acontece, já não era a Inglaterra que estava ali batendo de frente, mas sim os Estados Unidos, né? Então, a grande questão aqui, né, é que a Rússia ela não começa a industrializar já bem nesse inicinho, né? E quando ela industrializa, não era mais a Inglaterra, né? Então, essa questão aqui, a Unirv acaba colocando informações verdadeiras, né? Ou seja, mais junto com algumas questões aqui que são falsas, né? Então, letra B é falsa, certo? Aí vamos para a letra C. No atraso do desenvolvimento industrial alemão, que já parece que não vai dar bom, né? Devido à forte concorrência da França, durante o processo de conquista territorial que provocou uma forte rivalidade entre os dois países. Aqui a gente já tem o problema de cara, né? O que ele chama de atraso do desenvolvimento industrial alemão. Porque, na verdade, né, a Primeira Guerra ela acontece por causa, né, dessa questão do. Opa, ela acontece justamente por causa, né, ou seja, dessa questão que a gente estava falando, né? Então, é, dentro dessa questão do desenvolvimento alemão, ou seja, do fato da Alemanha ter crescido, ter desenvolvido, que gerou a guerra, né? E não o atraso da Alemanha, né? E a grande rivalidade deles era com a França. Tinha uma rivalidade com a França? Também, desculpa. A grande rivalidade era com a Inglaterra, né? Tinha uma rivalidade com a França? Também, principalmente questões territoriais, né? Uma região que a França havia perdido para a Alemanha lá na Guerra Franco-Prussiana, né? Mas a grande briga, né? A grande questão aqui deles é justamente entre Inglaterra e Alemanha, certo? Então, essa alternativa ela é falsa. Ok. Eita. Aqui é um problema com a tecnologia que Deus me livre, né? Aí, tá. Vamos lá para a alternativa D. Aí. Na competição entre a indústria inglesa e francesa, resultante da conquista militar da Alsácia e Lorena pelos britânicos. Aqui tá tudo falso, né? Porque Inglaterra e França, durante a Primeira Guerra, eles estavam onde, gente? Eles estavam do mesmo lado, né? Então, como é que você vai falar, né? Ou seja, de uma disputa entre esses dois países. Então, aqui nós também temos uma alternativa que é falso. Só aqui que apagou, né? Ou seja, essas aqui eram falsas. Isso. E essa letra A era verdadeira. O negócio é que eu gosto de trabalhar com mouse, né? Mas a dona Giz aqui na montagem deixou o mouse sem funcionar e aí eu sou analfabeto com essa canetinha aqui. Mas aí dá para vocês verem, né? Então, letra A, verdadeiro. Letra B, F, C, falso também, né? E a letra D também falso, né? A letra D é a mais falsa de todos. Não tem nada verdadeiro aqui, ó. Competição entre a indústria inglesa e francesa, né? A competição a gente acabou de falar que era entre Inglaterra e Alemanha, né? E quem ganhou a região da Alsácia e Lorena foi a Alemanha. A Alemanha tomou essa região da França. E aí depois, no final da Primeira Guerra, essa região é devolvida, né? Na verdade, ela é tomada pela França dos alemães, tá certo? Então, basicamente aqui nós vimos mais uma questão, essa questão está lá na apostila, né? Então, se você tem essa apostilinha aqui, ó, você pode abrir lá na página que eu indiquei para vocês, pode dar uma olhada na questão, né? Ou seja, ver se você acertou, ver se você errou. Lá tem um gabarito, né? Ou seja, mas aqui tem toda a explicação. E para quem tem o nosso curso, lá você tem toda a explicação. Primeira Guerra, Segunda Guerra, tem explicação de conteúdos de geografia, de física, de matemática, de redação. Você tem um curso que é completo. É o curso mais completo. Pode chamar a gente no WhatsApp.
ou entrar no link que está aqui na descrição para você saber mais informações sobre o nosso curso, tá certo? Então por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.